Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o estudo da radioatividade. Vamos fechar com chave de ouro esse assunto super bacana que nós aprendemos bastante. Nós vimos que a radioatividade é um fenômeno nuclear que depende do núcleo, da relação entre prótons e nêutrons. E num processo espontâneo, esse núcleo emite radiação para adquirir a estabilidade. Vimos também que nós podemos medir o tempo necessário para que uma massa de uma amostra se reduza à metade, que nós chamamos de meia-vida. E agora vamos ver algumas reações nucleares super importantes, tá ok? Nós temos aqui a reação de fissão. Fissão é quebra, tá ok? Nós temos a quebra de um núcleo, fissão nuclear, e a reação de fusão nuclear, quando nós juntamos dois núcleos, tá ok? Dá uma olhada primeiro na nossa reação de fissão nuclear. Quando eu falo fissão nuclear, eu estou falando do princípio de duas aplicações super importantes da radioatividade, que é na fabricação de bombas, tá aí um negócio que não é bacana, mas a produção de bombas, como nós vimos aí na Segunda Guerra Mundial, e também na geração, na produção de energia, né? Cada vez que passa a população aumentando o consumo de energia, e aí nós estamos caminhando aí para um colapso energético. Então nós precisamos de fontes alternativas. E para isso nós podemos utilizar da fissão nuclear, da quebra de um núcleo instável. O mais utilizado aí é o nosso amigo urânio, o urânio 235. Nós podemos bombardear o núcleo desse urânio com nêutron. Olha só aquela partícula super gente fina, o nêutron, que ele é utilizado nesse bombardeamento por ele não ter cargas. Então ele tem menor repulsão aqui no núcleo e acaba entrando aqui com maior facilidade. Mas quando a gente bombardeia o urânio com nêutron, a gente deixa esse núcleo instável. E a instabilidade causa a quebra desse núcleo. Então nós temos um núcleo formando o quê? Dois núcleos menores, tá ok? Formando dois núcleos menores. Nesse caso aqui, o bário e o criptônio. Isso aqui é o criptônio e ainda libera 3 nêutrons e libera uma grande quantidade de energia. Gás nobre, uma característica extremamente importante dessas reações nucleares, como nós já dissemos, e principalmente aqui da fusão, é a enorme quantidade de energia liberada. Dá uma olhada, 1 grama de urânio 235, a fissão de 1 grama de urânio, a gente consegue liberar a mesma quantidade de energia de 30 mil quilos de TNT. De 30 mil quilos de TNT. Então, olha a grande quantidade de energia gerada por apenas 1 grama, pela quebra do núcleo desse isótopo radioativo. Então, olha só, fissão nuclear, quando a gente ouvir isso, ó, grande variação de energia. Tanto é o princípio, nós vimos, a gente consegue ver por vídeos o estrago que essas bombas fizeram, que eram bombas essencialmente de fissão nuclear, tá ok? Que carregava o urânio enriquecido. Por que o urânio enriquecido, gás nobre? Porque naturalmente nós encontramos o urânio na natureza nessa combinação. Quando a gente encontra lá o urânio natural, daquele urânio nós temos 0,7% de 235 e 99,3% do 238. Esse urânio 238, ele não sofre fissão, tá? Ele não sofre fissão. Se a gente jogar um nêutron, dentro desse urânio, se a gente fizer essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó, com 235, se eu fizer com 238, ele não sofre fissão, ele não se quebra, ele emite outra partícula e sofre decaimento, mas ele não sofre fissão, tá ok? Então ele não é
A gente não consegue fazer uma bomba atômica de 238 com esse urânio aqui, com esse isótopo, não. Nem um reator nuclear, nem gerar energia em um reator nuclear. Eu não consigo, porque ao jogar um nêutron aqui, eu não causo a quebra do urânio. É a quebra que gera energia. Ele só vai sofrer decaimento, ele vai ficar instável, vai emitir partícula alfa, beta, e vai sofrer decaimento igual a gente está estudado. Tá bom? Para isso, para acontecer, nós precisamos enriquecer o urânio. E enriquecer o urânio é aumentar a quantidade do urânio 235. Para fazer tanto lá, nós precisamos enriquecer cerca de 90% da amostra. Então, da amostra total, nós precisamos de 90% de urânio para a gente fabricar uma bomba. Tá ok? Para fabricar a bomba eu preciso de 90%. Eu tenho que enriquecer, porque esse urânio 235, ao receber um nêutron, ele se quebra. Ele gera uma grande quantidade de energia. Tá bom? Agora, nós temos também a reação de fusão nuclear. A fusão é a junção de dois núcleos. Essa reação ocorre o tempo todo no Sol. No Sol, o tempo todo nós temos isso daqui, o deutério, que é o hidrogênio que tem massa 2, e o trítio, que é o hidrogênio que tem massa 3. Eles se combinam, os seus núcleos se juntam, formando hélio. E quando isso acontece, gás nobre gera uma gigantesca energia, tá? Aqui, a energia liberada aqui é muito maior do que na fissão. Olha que loucura. É até difícil da gente imaginar. Mas aqui a energia é muito, 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 muito maior do que a da fissão. Tá? Hoje, a fusão nuclear a gente não consegue aproveitar. A gente não consegue aproveitar a energia aqui, vindo da fusão. Tá? Somente na bomba. Uma bomba, a bomba H, foi produzida pela União Soviética durante a Guerra Fria. É a única coisa que a gente conseguiu fazer com a fusão. A gente não consegue gerar num reator, por exemplo, para usar numa usina nuclear, porque o calor liberado aqui, não existe nenhum material que suporta o calor liberado numa fusão. Então, por enquanto, infelizmente, a gente só tem essa aplicação aqui ainda. Tá bom? Essa reação que acontece em larga escala no Sol, que é o combustível, que é o hidrogênio, combustível das estrelas. Tá o tempo todo e olha a grande quantidade de energia que é liberada o tempo todo, tá? Uma coisa super bacana que a gente tem que saber é que nessas reações de fissão nuclear, o que possibilita a ocorrência dessa reação? Gás nobre, quando a gente tem uma quebra, quando esse urânio se quebra, a gente tem a formação de nêutrons. A gente tem a formação de nêutrons. E sabe o que esses nêutrons vão fazer? Esses nêutrons vão gerar reações em cadeia. Então imagina que eu tenho muitos núcleos aqui de urânio, que quando esse núcleo se quebrar, vai emitir nêutron. Então o nêutron vai entrar aqui nesses outros núcleos. Aí esses núcleos também vão se quebrar, vão emitir nêutrons que vão entrar em outros núcleos. Então nós temos aqui uma reação em cadeia. O que torna tão poderoso essa fissão, essas quebras, é essa reação em cadeia quando nós temos a liberação do nêutron. O nêutron liberado aqui vem para os outros núcleos e aí vai causando a quebra de todos os outros núcleos, gerando uma reação em cadeia. Isso torna exponencial essa reação aqui de fissão. Tá ok, guys? Nós temos diversas aplicações da radioatividade, tanto na medicina, quanto na agricultura, no tratamento quanto o câncer, por exemplo, na detecção, no rastreamento de substâncias pelo nosso corpo, tá ok? Eu vou voltar um texto para você no nosso blog, que você vai poder ler um tanto de coisa super bacana e atual sobre as aplicações de radioatividade. Outra coisa importante de lembrar vocês, e que também nós vamos colocar uma matéria no nosso blog, é sobre os acidentes radioativos, tá ok? Os acidentes causados aí pela radioatividade, pelo vazamento de alguma substância radioativa, como aconteceu em Goiânia, no caso do césio, né, que 2 lixeiros acabaram encontrando uma cápsula que continha césio, que era um sal que brilhava no escuro. Isso causou algum certo encantamento e trouxe aí
uma série de tristeza, né? Principalmente para Goiânia. Eu vou colocar como atividade complementar alguns vídeos, alguns documentários sobre isso no nosso plano de estudo que você pode assistir para enriquecer aí o seu conhecimento. Tivemos também um acidente de Chernobyl, né, que foi uma usina na Ucrânia. Teve um superaquecimento de um reator, também trouxe uma tragédia sem limites. Tivemos também mais recentemente no Japão, com a usina de Fukushima. Então tá aí, guys nobre, algumas aplicações da radioatividade. Eu queria realmente chamar a atenção para fissão e para fusão. No nosso blog você pode ver algumas outras aplicações e entender, saber um pouco mais sobre os acidentes que envolveram aí esse fenômeno. E para fechar aí a nossa aula, fechando também fisicoquímica, né? Um papo um pouco mais sério. Falando aqui, a gente viu uma matéria super bacana, a radioatividade, o tanto que a gente empolgou explicando a meia-vida, as características, as emissões, o quanto estudar o núcleo do átomo é bacana, porém, né, nós vimos aí aplicações na medicina, fabricação de bombas, e como tudo na ciência, depende da gente, né, guys nobre? É a gente, nós, cientistas, cidadãos, vocês aí que serão futuros médicos. Pô, o conhecimento é uma arma muito poderosa. Por isso que a gente tem aí essa defasagem na educação, tá? Porque conhecimento é uma arma poderosa. E essa arma você pode usar tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, cabe a gente aí, como cientistas, como alunos, futuros estudantes aí, amantes da ciência, ter um pouco de consciência para que a gente caminhe aí para um mundo melhor, fazendo um bom uso de todo esse conhecimento, tá bom, guys nobre? Então, um grande abraço, te espero na próxima aula. Encerramos aqui a fisicoquímica e te espero para a gente começar o estudo da química orgânica. Isso mesmo. Até logo e tchau, tchau.